Imagine por um momento que a própria perfeição, ao invés de ser um escudo contra o mal, poderia ser a sua fonte. Parece contraditório, não é? Mas essa é a polêmica questão que cerca a figura de Satanás. Um ser criado perfeito, brilhante, com uma sabedoria sem igual e uma beleza incomparável. Se ele era tão próximo de Deus, tão imaculado em sua criação, como pôde o mal surgir? Essa questão tem desafiado mentes por séculos, e a resposta com certeza vai fazer você refletir. Vamos entender o que realmente significa lidar com o mal, que às vezes começa com o simples ato de olhar no espelho. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, foi criado como o ser mais brilhante e glorioso entre todos. Sua sabedoria era incomparável, e sua beleza deslumbrante refletia a própria perfeição divina. Ele era um anjo de altíssima posição, próximo ao trono de Deus, desempenhando um papel fundamental no reino celestial. Essa proximidade e sua natureza exaltada faziam dele um exemplo de tudo o que era bom e puro. No entanto, a história de Lúcifer não permaneceria apenas como a do portador de luz, pois sua jornada tomaria um rumo sombrio. Com o tempo, aquele que foi criado como Lúcifer, o anjo perfeito, passou a ser conhecido como Satanás, o adversário. Essa mudança de nome não foi por acaso. Refletia uma transformação interna que teve consequências cósmicas. A perfeição que Lúcifer personificava tornou-se o terreno fértil para o surgimento do orgulho e da vaidade. E foi exatamente esse orgulho, alimentado pela consciência de sua própria beleza e sabedoria, que deu origem à sua queda. Satanás não surgiu como uma figura maligna desde o princípio, mas sim como a consequência de uma corrupção interior que nasceu em Lúcifer. Para entender essa transformação, pense na maneira como a sociedade às vezes enaltece certos indivíduos por suas qualidades extraordinárias, sem perceber que essas mesmas qualidades podem se tornar a fonte de sua ruína. Lúcifer é um exemplo disso. Um ser criado para a perfeição que, ao se perder em sua própria grandeza, abriu caminho para sua queda. E assim, de anjo resplandecente, tornou-se Satanás, o símbolo da rebelião contra a ordem divina. A queda de Lúcifer, que agora conhecemos como Satanás, é um relato repleto de ensinamentos sobre a natureza do orgulho. Sua beleza inigualável e sua posição exaltada começaram a nutrir em seu interior um sentimento de arrogância. Ele se viu como merecedor de mais do que já possuía, como se sua perfeição o tornasse igual ao próprio Deus. Essa elevação do ego, essa incapacidade de reconhecer seus limites, que o levou a questionar a ordem divina, marcando o início de sua queda. Quando o orgulho se instala, ele cega. Lúcifer, em sua busca por poder e reconhecimento, esqueceu que sua grandeza era um presente, não algo autossuficiente. O que começou como uma admiração por sua própria beleza, se transformou em uma obsessão por poder, algo que ele acreditava merecer mais do que qualquer outro ser celestial. E ao dar esse primeiro passo em direção à autoexaltação, ele iniciou o processo de sua própria destruição, sendo expulso do céu e condenado à eternidade como Satanás, o opositor de Deus. Esse exemplo ressoa em diversas situações da vida humana, onde o orgulho frequentemente se esconde atrás de conquistas e talentos. Quantas vezes vemos pessoas que, por se considerarem superiores em algum aspecto, acabam isoladas ou em conflito? O orgulho é um veneno doce que primeiro encanta e depois corrói. Reconhecer nossas limitações e manter a humildade, mesmo diante de grandes realizações, é essencial para evitar o mesmo destino de Lúcifer. A queda de Lúcifer devido ao orgulho não é apenas uma narrativa isolada. Ela é corroborada pelos testemunhos dos profetas Isaías e Ezequiel, que ampliam a compreensão do que ocorre quando o orgulho se instala no coração.
Isaías descreve Lúcifer como o filho da alva, alguém que, cegado pelo próprio brilho, almejou um trono igual ao de Deus. Seu desejo de ascensão, alimentado pela arrogância, resultou em uma queda vertiginosa, demonstrando que o orgulho, uma vez plantado, germina até levar à completa ruína. Ezequiel também narra essa transformação, revelando como Lúcifer, o querubim ungido e perfeito, permitiu que a iniquidade contaminasse seu ser. À medida que seu orgulho crescia, sua natureza, antes imaculada, começou a se corromper. Ezequiel destaca como a violência e a injustiça, frutos do orgulho desenfreado, levaram Lúcifer a ser expulso do Monte Santo de Deus, consolidando sua queda de uma posição exaltada para se tornar Satanás, o adversário. Esses testemunhos mostram que o orgulho não apenas precede a queda, mas também corrompe todo o caráter, arrastando consigo o que antes era bom. Essas profecias ligadas diretamente ao orgulho de Lúcifer nos ensinam que a queda não é imediata, mas um processo gradual, como vimos anteriormente. Cada escolha, cada ato de vaidade, cada momento de arrogância constrói o caminho para a decadência. O relato dos profetas serve como um alerta contínuo. Aquilo que começou com o brilho da autossuficiência, se não for controlado, pode nos conduzir ao mesmo destino que Lúcifer, transformando o que poderia ser uma vida luminosa em uma eterna escuridão. A corrupção de Lúcifer não parou em sua própria queda. Ela se espalhou, afetando todo o reino celestial. Assim como vimos nos testemunhos de Isaías e Ezequiel, o orgulho de Lúcifer não apenas o corrompeu, mas também distorceu sua influência sobre os outros. Motivado pela sua ambição desmedida, Lúcifer usou sua persuasão para semear a rebelião entre os anjos, levando 1/3 deles a se juntar a ele em sua insurreição contra Deus. O que começou como um desvio pessoal de caráter se transformou em um movimento de revolta que abalou os alicerces do céu. Essa capacidade de Lúcifer de influenciar outros anjos mostra como o mal, uma vez presente, não permanece isolado. Ele se propaga. O mesmo orgulho que o levou a cair se tornou a força motriz para arrastar outros consigo. Isso revela uma verdade universal. As ações de uma única pessoa, especialmente alguém em posição de liderança, têm o poder de impactar negativamente aqueles ao seu redor. No caso de Lúcifer, seu carisma e influência, que deveriam ter sido usados para o bem, foram corrompidos pelo orgulho e usados para desafiar a ordem divina. Esse episódio no céu serve como um alerta para a vida humana, onde vemos líderes, figuras carismáticas ou até amigos próximos, conduzindo outros ao erro com base em suas próprias falhas. Quando nos cercamos de influências negativas ou permitimos que nossas próprias fraquezas se alastrem, corremos o risco de cair e de levar outros conosco. A história de Lúcifer e dos anjos caídos é uma poderosa lembrança de que o mal, quando compartilhado, pode causar uma decadência coletiva, resultando em consequências duradouras para todos os envolvidos. A rebelião liderada por Lúcifer, que arrastou 1/3 dos anjos ao seu lado, trouxe consequências severas e eternas, tanto para ele quanto para seus seguidores. Expulsos do céu, eles foram condenados a uma existência de separação total de Deus, marcando o início de uma batalha espiritual que perdura até hoje. As consequências dessa rebelião não apenas reafirmam a justiça divina, mas também servem como um poderoso aviso sobre o preço do orgulho e da desobediência. O que começou com o brilho enganador de Lúcifer, espalhando-se como um incêndio entre os anjos, culminou em uma queda que ecoa através dos tempos. Essa história nos oferece uma lição clara.
O orgulho, se não for controlado, leva inevitavelmente à ruína. A queda de Lúcifer, a transformação de anjos em demônios e a destruição de sua influência celestial são exemplos contundentes de como as escolhas individuais podem ter impactos cósmicos. E assim como Lúcifer e seus seguidores enfrentaram as consequências de sua rebelião, nós também devemos estar atentos às nossas próprias ações e às influências que exercemos sobre os outros. A humildade e a obediência não são apenas virtudes, mas escudos contra a queda que o orgulho pode provocar. A busca por poder e reconhecimento, se não for equilibrada pela humildade, pode levar à destruição não só do indivíduo, mas também daqueles ao seu redor. Vigie seus pensamentos e intenções, mantendo sempre em mente que a grandeza verdadeira não vem da exaltação própria, mas da integridade e da humildade em servir. Desta forma, tudo lhe será acrescentado, e o melhor, com a bênção do Senhor. O que você está permitindo crescer em seu coração? Está alimentando o orgulho ou cultivando a humildade? Está seguindo o caminho da luz ou se deixando seduzir por suas próprias ambições? Esse é o momento de agir. Examine suas intenções, suas influências e as decisões que está tomando. Continue aprendendo e se aprofundando em temas que realmente importam. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Aqui você vai encontrar mais reflexões que podem mudar a forma como você vê o mundo e, mais importante, como você se vê. Não deixe essa oportunidade passar. Afinal, o conhecimento é a luz que nos guia para longe das trevas.